No vídeo de hoje vamos fazer o resumo da primeira temporada de Stranger Things, lançada em 2016. Eu dividi o resumo em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo, então essa é a parte 1 do resumo. A série começa em Hawkins, Indiana, no ano de 1983. E nessa pequena cidade há um grande e antigo laboratório federal. E lá dentro há um cientista que está com medo das luzes piscando, e logo ele é puxado para o teto do elevador e morre. Depois é mostrado que em um porão de uma casa, quatro amigos de 12 anos estão brincando de um jogo chamado Dungeons and Dragons. E eles se chamam Mike, Dustin, Lucas e Will. Mike então faz uma jogada e mostra o Demogorgon. E em seguida é a vez de Will jogar. Mas no meio da brincadeira, os dados acabam caindo no chão. E em seguida eles são expulsos pela mãe de Mike, a Karen, que diz para eles irem embora pois já está tarde. Na hora de ir embora, Will encontra os dados e vê que tirou um 7. Só que esse número não era o suficiente para que ele vencesse o Demogorgon. Lucas e Dustin vão embora na frente, já que Will decide contar a Mike que achou os dados, e que ele havia perdido o jogo e sido pego pelo Demogorgon. Na volta para casa, Will passa bem na frente do antigo laboratório, até que ele vê algo na rua que o faz perder o controle da bicicleta e cair. Apesar disso, ele consegue chegar em casa, mas não há ninguém lá. Assustado, ele pega uma arma, só que isso não impede a criatura de aparecer atrás dele e ambos desaparecerem. Na manhã seguinte, a mãe de Will, a Joyce, descobre que seu filho desapareceu e fica irritada com seu filho mais velho, o Jonathan, por ele não saber nada do irmão. Ela chega a ligar na casa do Mike procurando pelo filho, mas descobre que ele não está lá. Mais tarde, as crianças vão para a escola e são perseguidas por dois valentões, o Troy e o James. Agora vamos conhecer mais alguns personagens. A Nancy, que é a irmã do Mike, e sua melhor amiga Bárbara, que estão conversando sobre Nancy estar saindo com um garoto popular chamado Steve. Mais tarde conhecemos também o chefe da polícia de Hawkins, Jim Hopper, que é bem arrogante e não parece muito preocupado em resolver os problemas da cidade. Mas ao entrar na sala ele encontra Joyce, que foi relatar o desaparecimento de Will. E depois ela implorar para o Hopper fazer alguma coisa, ele vai até a escola pegar o depoimento dos garotos, interrompendo eles enquanto eles estavam testando um rádio. Enquanto isso, no laboratório os experimentos são comandados pelo Dr. Brenner. Algumas pessoas vão investigar o que houve no laboratório. Então eles encontram um portal e comentam sobre uma garota que desapareceu de lá. Essa garota está andando e entra escondida em uma lanchonete para roubar comida. Até que ela é encontrada por Benny, que decide ajudá-la. Ele vê que ela tem uma tatuagem, então a menina diz que seu nome é 11. Mas eu vou chamar ela de Eleven, porque eu acho que chamar ela de 11 fica meio estranho pra mim. Benny decide ligar para a assistência social, por ele pensar que a menina pode ter fugido de casa por conta de maus tratos. Mas ele acaba não vendo que Eleven possui poderes sobrenaturais. O problema é que o laboratório de Hawkins está escutando todas as ligações que estão sendo feitas na cidade. Enquanto isso, Hopper encontra a bicicleta de Will, e com isso ele começa a levar o desaparecimento mais a sério. Com a polícia de fato preocupada, Karen não deixa Nancy e nem Mike saírem para a rua. E isso deixa os dois muito irritados. Mais tarde, uma mulher chega até a lanchonete do Benny, se dizendo ser assistente social, mas ela logo mata o Benny com um tiro, pois na verdade ela é do laboratório de Hawkins, que está atrás de Eleven. Ela sai correndo e dá de cara com dois homens, que ela mata com seus poderes mentais. E mais uma vez ela consegue escapar do Dr. Brenner. Enquanto isso, os três amigos resolvem fugir de casa e se juntar para procurar o Will, mas começa a chover muito, dificultando a busca dos garotos. E é bem nessa hora que eles dão de cara com Eleven. Os meninos então levam ela escondido para o porão de Mike, mas Lucas não achou uma boa ideia, pois não confia nela e diz que eles deveriam estar procurando Will. Mike os convence de ajudar Eleven, e ela passa a noite no porão da casa dele. Na manhã seguinte, Mike leva o Eiffels para Eleven, e ela diz que está se escondendo de pessoas ruins, e que por isso ele não pode contar a ninguém que ela está lá. Enquanto isso, o xerife Hopper vai até a casa dos Byers, e diz a Joyce que ainda não encontrou nada. Então ela diz que a noite passada recebeu uma ligação, e que ela tinha certeza de que era o Will tentando entrar em contato. E também é mostrado que o Dr. Brenner estava escutando quando Joyce ligou e deixou um recado na delegacia, contando sobre a ligação. Já na escola, Steve e seus amigos convidam Nancy para uma festa em sua casa. Voltando ao porão de Mike, Eleven vê uma foto e aponta para o Will, indicando que ele é familiar. Mais tarde, Hopper recebe um chamado na lanchonete do Benny, e chegando lá, montaram uma situação para parecer que o Benny se matou. Mas como Hopper e ele eram amigos, ele fica desconfiado da situação. Jonathan, o irmão de Will, vai visitar o pai na esperança de que seu irmão estivesse lá. Mas além de não encontrá-lo, Lonnie ainda faz pouco caso sobre o desaparecimento do filho. Depois da escola, Lucas e Dustin vão até a casa de Mike, e ele conta que Eleven pode saber onde Will está, e que talvez as pessoas que estão atrás dela podem estar com Will também. Mas Lucas não acredita, e só quer contar para a mãe de Mike sobre Eleven. Só que é aí que eles descobrem os poderes dela.
já que Eleven impede Lucas fechando a porta com o poder da mente. Enquanto isso, Hopper está investigando o suposto suicídio de Benny e fala com uma testemunha que diz ter visto uma criança tentando roubar comida na lanchonete. Então Hopper logo pensa que pode se tratar de Will. Por conta disso, Hopper libera uma equipe de busca ao redor da lanchonete do Benny. E é aí que o Sr. Clark, que é o professor dos meninos, encontra um pedaço de tecido próximo a um cano de esgoto. Então Hopper descobre que o esgoto é do laboratório Hawkins. Ainda naquele mesmo dia, os meninos vão levar o jantar para Eleven. Então ela pergunta o que é amigo. E os meninos tentam explicar o significado. Eleven vê o tabuleiro de Dungeons and Dragons e vira ele ao contrário, e diz que Will está em Upside Down, se escondendo de Demogorgon. Nancy e Bárbara chegam de carro na festa de Steve. E bem perto dali, Jonathan está por conta própria tentando achar pistas do irmão. Até que ele consegue ver as pessoas se divertindo e bebendo na festa. E ele começa a tirar fotos do que está acontecendo. Até que Bárbara acaba cortando a mão ao tentar abrir uma cerveja. Na casa de Joyce, que faz ela ter mais certeza de que Will ainda está vivo. Mas ela não consegue se comunicar por muito tempo, já que o telefone queima e para de funcionar. Depois disso, ela percebe que as luzes começam a piscar, e do nada a música favorita de Will começa a tocar no quarto dele. É aí que ela fica convencida de que Will está tentando se comunicar com ela, mas então ela tem que sair correndo de casa, pois algo está tentando sair da parede. Joyce então decide voltar e está determinada a encontrar o filho. Na casa de Steve, Nancy e Bárbara discutem, pois a amiga diz que Steve só quer levá-la para a cama. Bárbara então fica sozinha na piscina, e o sangue da mão dela começa a cair na água, e isso acaba invocando o Demogorgon, e ela desaparece. E Jonathan, que estava ali fotografando tudo, perde bem esse momento, já que nessa hora ele estava trocando o filme da câmera. Bárbara acorda em Upside Down, e dá de cara com o Demogorgon. Ela até tenta fugir, mas é puxada de volta pelo monstro. No dia seguinte, Joyce tenta explicar para Jonathan que Will está tentando se comunicar com ela, mas obviamente o filho não acredita. Na escola, Nancy sente falta de sua amiga Bárbara. Enquanto isso, Hopper vai investigar o laboratório Hawkins, por conta do que eles acharam no esgoto. Já na casa de Will, Eleven aproveita que todos saíram para começar a assistir TV, até que ela se depara com um comercial da Coca-Cola, e tem uma lembrança de quando o Dr. Brenner fazia uma experiência para que ela entortasse uma latinha com o poder da mente. Voltando à investigação, Hopper pede para ver as câmeras de segurança do lugar, mas não encontra nada. Só que na saída eles se lembram que deveria aparecer chuva em uma das filmagens. Então Hopper se dá conta de que o laboratório pode ter manipulado as imagens. Na saída da escola, uma amiga de Steve diz ter visto Jonathan com as fotos da festa. Então Steve rasga as fotos e quebra a câmera de Jonathan. Nancy então pega as partes das fotos que são de Bárbara e sai com os outros. Mais tarde, Eleven vai até um ponto de encontro que havia combinado com Mike. E lá ela vê um gato. E ela tem uma lembrança de quando estava presa. Mas dessa vez o Dr. Brenner queria que ela usasse seus poderes para matar um gato. Só que ela se recusa a fazer isso, pois ela não quer matar o animal. Com isso, ela seria trancada novamente em um quarto escuro. Mas ao chegar lá, ela mata 2 pessoas do laboratório. E isso deixa Brenner muito impressionado com a capacidade dela. Os garotos chegam e a levam para ajudar a procurar o Will. E falando em procurar, Nancy fica preocupada pois Bárbara não apareceu na escola e nem em casa. Então ela vê que o carro dela está parado ali no mesmo lugar. Ela vê algo estranho na floresta e sai correndo. Ela chega em casa e conta para sua mãe que Bárbara está desaparecida. Enquanto isso, Hopper e outro policial vão investigar sobre o Dr. Brenner na biblioteca da cidade. Eles descobrem que Brenner foi processado por uma mulher, chamada Terry Ives, que estava acusando ele de ter sequestrado a filha dela, logo depois dos dois terem participado de um experimento chamado MK Ultra, que foi um estudo da vida real em que a CIA fazia experimentos ilegais para controle da mente utilizando LSD. E isso reforça ainda mais a ideia de Hopper, de que Brenner pode sim estar envolvido no desaparecimento de Will. Anoitece e Lucas e Dusty ficam irritados, porque Eleven os leva para a casa de Will, dizendo que ele estava ali escondido. Então os 4 vêm em carros de polícia e bombeiros, e decidem segui-los de bicicleta. De volta à casa de Joyce, ela está completamente obcecada em tentar se comunicar com Will, e ela pinta o alfabeto na parede com uma luz em cada letra. Will começa a se comunicar, e escreve que está ali, e logo depois escreve para a mãe fugir. E do nada o Demogorgon aparece e começa a sair da parede. Hopper chega até o local do chamado, e vê que uma equipe está retirando o corpo de Will do lago. As crianças também acabam vendo, e Mike briga com Eleven achando que ela estava mentindo esse tempo todo. Jonathan encontra sua mãe fugindo de casa, correndo pelo meio da estrada, e eles se abraçam. Hopper vai até Joyce contar o que possivelmente houve com Will,
mas ela insiste que ele está vivo e tenta explicar como ele está respondendo através das luzes. Mas é claro que o Hopper e o Jonathan começam a achar que ela ficou louca. Então ela começa a dizer que viu algo saindo da parede e que isso está atrás de Will, e começa a tentar descrever o que viu. Na manhã seguinte, Eleven continua morando no porão de Mike, apesar dele ainda estar chateado com ela. Até que ela prova que Will ainda está vivo e consegue sintonizar o walkie-talkie em Will, que estava ali cantando sua música favorita. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Mike tenta se comunicar, mas o sinal logo fica fraco. Então ele chama seus amigos para que eles possam ver que Eleven não estava mentindo. Enquanto isso, no necrotério, Hopper descobre que o legista habitual foi mandado para casa e que um funcionário do governo estava ali para fazer a autópsia de Will. Joyce então pede para ver uma marca de nascença que Will tem no braço, mas logo depois ela sai gritando que aquele não é o seu filho. Mais tarde, Nancy tenta contar a Steve que viu algo estranho perto da casa dele, mas ela se irrita ao perceber que ele só está preocupado se seus pais vão descobrir da festa, e não com o desaparecimento da Bárbara. De volta à casa de Mike, Lucas custa acreditar que Will esteja vivo. Então Mike tem a ideia de levar Eleven até o rádio da escola, para que a frequência fique mais forte. Então eles começam a arrumá-la para que ela fique parecendo uma garota comum. Você tá muito bonito. Muito bonita. No laboratório, um grupo liderado pelo Dr. Brenner está investigando o portal, até que um deles é preso em uma corda e entra para ver o que há lá dentro. Mas quando ele é puxado de volta, não há nada mais ali, a não ser um pouco de sangue. Na escola, o professor Scott encontra os garotos e eles inventam que Eleven é uma prima distante, e que veio por conta da morte de Will. Então o professor diz que eles poderão usar o rádio, logo após a cerimônia homenageando o garoto. Logo após a homenagem de Will, Troy vai provocar os garotos de novo, mas Eleven faz com que ele faça xixi nas calças na frente de todos, acabando assim com a reputação dos valentões. Nancy percebe algo de estranho na foto em que Jonathan tirou de Bárbara, e ela o procura querendo saber mais do que aconteceu naquela noite, e ele diz que Bárbara simplesmente desapareceu. Então Nancy começa a descrever a criatura que ela viu perto da casa do Steve, e Jonathan decide ajudá-la, ao perceber que ela estava descrevendo a mesma criatura que sua mãe. Jonathan leva Nancy para tentar melhorar a visualização da foto. Enquanto eles esperam, ele pede desculpas por ter tirado fotos dela. Quando a foto fica pronta, eles conseguem ver nitidamente que o monstro não era imaginação de Nancy, e Jonathan começa a acreditar mais nas coisas que sua mãe vem dizendo. Ambos ficam com a esperança de que Will e Bárbara ainda possam estar vivos. De volta à escola, Eleven tenta se conectar a Will utilizando o rádio. Ela acaba tendo uma lembrança de quando o Dr. Brenner pediu para ela espionar um homem apenas olhando sua foto. Com isso, além de localizá-lo, ela tinha que repetir as palavras que ele estava dizendo. Só que ao invés dela repetir, ela conseguiu com que tudo o que aquele homem dissesse saísse no sistema de som do laboratório. De volta ao presente, ela consegue trazer a voz de Will pelo rádio. Então eles conseguem ouvir ele chamando pela mãe. E ao mesmo tempo que eles escutam, Joyce também começa a ouvir os chamados do filho. Ao rasgar o papel de parede, ela vê uma barreira quase transparente, mas o suficiente para que ela possa ver o Will do outro lado. A transmissão termina quando o rádio acaba pegando fogo, e bem na hora que Joyce começa a dar machadadas na parede, a barreira já havia sumido. À noite, Hopper consegue entrar no necrotério e vai até o corpo de Will. Mas ao chegar perto, ele percebe que o corpo do garoto está estranho e decide abri-lo. Eis que ele está todo cheio de espuma, e aquilo não era o corpo de Will, e sim um boneco. Hopper então decide invadir o laboratório Hawkins. E assim termina a primeira parte do resumo da primeira temporada de Stranger Things. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!